Aqui estamos para o nosso convite à vida de hoje, falando sobre mudanças na vida. Todos sabemos que precisamos mudar em muitas áreas de nossa vida. O problema é que mudar mexe com a gente. Mudar dói, só que vida com qualidade implica em coragem. Você tem coragem de mudar para deixar um vício, um mau hábito ou vai tocando até quando der? Veja o que o povo respondeu. Pau que nasce torto não morre torto. Existem vários caminhos que a gente pode seguir para deixar de ser um pau torto. Sem dúvida, eu acho que a gente sempre pode mudar para melhor. Portanto, eu discordo desse ditado que diz que pau que nasce torto morre torto. Porque sempre podemos aprender muito durante a vida, com a experiência, com os conselhos dos mais velhos, enfim, com todas as pessoas com quem lidamos, no nosso trabalho, na igreja, em família. Eu acho que nós sempre podemos mudar para melhor. Eu já fui mudada, era bem torta. Se a gente deixar, Deus muda pau e muito mais coisa. Eu acho que a gente pode melhorar. Eu não acredito muito que quem nasce de um jeito vai ficar sempre daquele jeito. Eu acho que se a pessoa quer mudar, aquilo vai ser bom para ela, ela pode mudar sim. Não, pau que nasce torto não tem que morrer torto. Nós podemos sim mudar, isso depende de nós. Mas é claro que nós precisamos deixar Deus controlar e conduzir as nossas vidas. Isso é o que disse o povo. Mas o que diz a ciência? No próximo bloco, vamos ouvir uma psicóloga cuja vida está focada nos processos de mudança. Então, fique com a gente. Participe do nosso programa respondendo a seguinte pergunta: quem fundou a psicanálise? Entre os acertadores, nós vamos sortear com muito prazer 5 exemplares do livro Discipulado que Transforma, de Josué Campanhã, editora Agnus. Para responder, acesse nosso site. Para escrever para nós, é só usar o endereço que você tem aí na tela. Para saber quem ganhou, é só também conferir a lista no nosso site conviteavida.org.br. Esperamos você com a sua participação. Escolher bem é saber construir o futuro. Colégio Batista Separ, localizado em uma imensa área verde no coração da Tijuca, conta com uma completa infraestrutura para possibilitar que nossos alunos possam vivenciar na prática o que precisam para transformar o mundo em um lugar melhor. Colégio Batista Separ, na Tijuca, há 105 anos construindo conhecimento, cultura e caráter. Matrículas abertas. Telefone 2105-0552. Localizado no município do Rio de Janeiro, dentro do Parque Nacional da Tijuca, a terceira maior área verde urbana do mundo, está o nosso Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Fundado pelos batistas do sul dos Estados Unidos em 1908, é a instituição de ensino teológico mais conceituada da América Latina. Com o objetivo de ser um construtor de vidas, o nosso Seminário do Sul tem a preocupação em preparar líderes que sejam relevantes em seus ministérios. No curso de música sacra é oferecida uma série de cursos para os mais diferentes públicos. Nosso curso de teologia conta com um diferencial para o exercício do ministério pastoral e missionário. E para você que é líder ministerial e busca um aperfeiçoamento à distância, o Seminário do Sul disponibiliza cursos online. E aí, está esperando o quê? Venha você também fazer parte da melhor instituição de ensino teológico da América Latina. Seminário do Sul e Faculdade Batista do Rio de Janeiro. É o lugar onde se aprende a orar, pesquisar e liderar.
Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Nossa conversa hoje, na entrevista do Convite e a Vida, fala sobre mudanças, processos de mudanças. Algo muito difícil, algo dolorido. Por essa razão, convidamos hoje a psicóloga Sônia Gertner, que tem atuado em várias situações que demandam essa coragem, e esses processos são, de fato, muito difíceis. Conosco, então, Sônia Gertner, que é mãe também de 2 meninas, uma adolescente e uma jovem, atua na Fundação Oswaldo Cruz, na área própria da sua formação, ela é psicóloga e também psicopedagoga. Que prazer, Sônia, estarmos aqui, e eu quero devolver uma pergunta que uma vez você me fez numa conversa que tivemos. Israel, as pessoas não mudam, por quê? Mas antes, minha saudação a você, bem-vinda aqui ao nosso programa. Prazer é todo meu, agradeço a oportunidade de participar de um programa em que a qualidade de vida é anunciada, é buscada, é convidada, e pensar alto perto de quem é sensível e pensa é um problema. Então hoje você me devolve essa pergunta, vou colaborar da forma que eu puder. Tenho certeza que fará muito bem, e eu logo começo com algo que a sabedoria popular quase que torna universal. Quando diz assim: pau que nasce torto, morre torto. Tem até uma música baseada na obra de Jorge Amado que diz que eu nasci assim, vou morrer assim. É assim mesmo? Pau que nasce torto, vai ter que morrer torto, quem nasceu assim vai ter que morrer assim, não dá para mudar? É a síndrome da Gabriela, né? Que parece que, olhando assim para algumas pessoas, às vezes para nós mesmos, não é fácil mudar, não é possível mudar, e há uma certa resistência em mudar. Mas quanto a isso nós podemos ver que há sim saídas para que possa haver esse processo de mudança, na verdade. Agora, quando a gente observa as pessoas, você também no seu consultório, a gente observa padrões de comportamento. Pessoas que repetem os seus pais, pessoas que repetem seus avós, conscientemente sabendo disso ou não. Como é que a gente se livra desse destino, vamos dizer assim? É possível ou não tem jeito? Você é pessimista ou otimista em relação a mudanças na vida? Nenhum dos dois. Eu diria que eu sou realista. Eu acho que mudar é um processo doloroso, já foi dito aqui, porque mexe com alguma coisa que é da estrutura, né? Na psicanálise é considerado que nós temos uma estrutura psíquica, mas é claro que há o outro lado da dinâmica, e essa dinâmica tem a ver com comportamentos aprendidos, com a aprendizagem, e é aí que a gente pensa nessa possibilidade de mudança. Por exemplo, vou ser bem particular nesse ponto, puxando um pouquinho para o campo da teologia. Os leitores da Bíblia dizem, na interpretação que fazem, que existe uma maldição hereditária, que é preciso fazer alguma coisa para quebrar isso. Como é que você vê isso? Você acha que exista realmente maldição hereditária e tem que ser quebrada? Eu considero isso um modismo. É alguma coisa a mais. Vamos colocar um plus. Além daquilo que Cristo já fez, é preciso uma oração de libertação, uma declaração de uma palavra positiva. Na minha compreensão, o que Cristo fez na cruz foi completo. Então, se a pessoa tem, do ponto de vista espiritual, uma experiência com Cristo, um arrependimento, um desejo de mudança, a cruz basta. E não é possível pensar que algumas outras rituais, algumas coisas sejam feitas para que isso se complete. Do ponto de vista da cultura familiar, eu creio que
possamos conversar no sentido de bênção ou maldição, não seria nem o termo, mas de uma repetição. Inclusive eu li um livro recentemente de uma psiquiatra lá de Fortaleza, chamada Leda Alencar. Ela fala dessas alianças ocultas, coisas que hoje nós fazemos e que eram compromissos que foram feitos por nossos pais, por nossos avós, mas que, mesmo não sabendo disso, nós acabamos comprometidos com isso e vivendo uma vida que não é nossa, é do outro. Isso também acontece? Não é uma maldição hereditária, digamos assim? Sim, cultural, familiar. Cultural. Porque você, quando nasce, você responde ao desejo de alguém. Mesmo que talvez não tenha sido consciente. Você já tem uma família, um avô, vai repetir o nome do avô, vai ser que profissional, vai ser qual o sexo, tudo isso está no desejo de alguém. Isso com certeza marca a sua história e faz com que você tenda a responder a esse desejo. Mas você acha que dá pra gente mudar esse cenário, reescrever nossa própria história ou impossível? Exatamente, é aí que entra esse processo de autoconhecimento e de uma certa ruptura, né? Eu entendo que a mudança é possível, mas ela se dá num processo de amadurecimento, de crescimento em relação àquilo que você deseja. Um pouquinho aí desse autoconhecimento. Sabe o que eu observo, Sônia? Que às vezes aquilo que eu penso sobre mim mesmo não corresponde com o que você pensa a meu respeito. Então nós temos uma dificuldade, não sei por que razão, de nos vermos mais proximamente do que realmente nós somos. Então eu sou alegre, mas as pessoas não me percebem como alegre. Eu sou corajoso, mas as pessoas acham que eu sou medroso. Porque nós temos essa dificuldade desse autoconhecimento, dessa autopercepção, não vou dizer precisa, mas pelo menos mais próxima, né? Ou o que as pessoas pensam a respeito é completamente errado, nós é que estamos certos. Tem várias categorias aí, né? O que penso de mim, o que eu penso que os outros pensam de mim, o que na verdade os outros pensam. Freud nos ajuda, né? Ele diz que, na verdade, não somos o que pensamos, somos o que lembramos, até o que esquecemos e muito do que fazemos nos impulsos. Então, esse conhecimento, esse autoconhecimento passa por questões que às vezes nos escapam, tá no inconsciente. Essa foi a grande contribuição da psicanálise, né? Dizer que há um inconsciente que toda hora se presentifica e quer mostrar a sua cara. Então você falava do autoconhecimento e o que mais nesse processo, dessa autopercepção, desse autoconhecimento no processo de mudança? Então, não é somente trazer da consciência para o conhecimento, né? É preciso haver, muitas vezes, uma ressignificação de algumas lembranças, alguns traumas. Ou seja, interpretar de outro modo, né? O fato existiu, mas vamos reinterpretá-lo, é isso que chama ressignificação? Exato, então desvendar o simbolismo que estava ali, que muitas vezes o fazia sofrer, se encolher, não ter coragem de assumir a sua própria história. E quando você passa por esse processo, você vai, então, conseguindo encontrar a sua maneira, o seu jeito de ser no mundo, que não é tão perfeito quanto você imagina, não é tão perfeito como você gostaria, mas que bom, é humano. É algo que permite o erro em alguns momentos, que permite a queda, mas que está mais próximo da sua verdade. Mas esse negócio de humanidade é um negócio meio difícil, né? Por exemplo, na Bíblia temos um autor escrevendo que aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Aquilo que eu não quero, eu faço. Isso não está assim, um pouquinho psicanalítico, não? Mas isso vamos depois conversar sobre essas tensões que nós vivenciamos no próximo bloco, porque temos muito ainda a conversar. Convite à Vida volta daqui a pouco com Sônia Guerter falando sobre mudanças, processos dolorosos, mas necessários de mudanças. Voltamos já. Participe do nosso programa respondendo a seguinte pergunta: quem fundou a psicanálise? Entre os acertadores, nós vamos sortear com muito prazer 5 exemplares do livro Discipulado que Transforma, de Josué Campanhã, editora Agnus. Para responder, acesse o nosso site. Para escrever para nós, é só usar o endereço que você tem aí na tela.
Para saber quem ganhou, é só também conferir a lista no nosso site conviteavida.org.br. Esperamos você com a sua participação. Escolher bem é saber construir o futuro. Colégio Batista Separ, localizado em uma imensa área verde no coração da Tijuca, conta com uma completa infraestrutura para possibilitar que nossos alunos possam vivenciar na prática o que precisam para transformar o mundo em um lugar melhor. Colégio Batista Separ, na Tijuca, há 105 anos construindo conhecimento, cultura e caráter. Matrículas abertas. Telefone 2105-0552. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Estamos aqui no Convite à Vida conversando com Sônia Gertner, psicóloga, psicopedagoga, falando sobre mudanças, processo de mudanças que nos envolve certamente a todos nós. Eu lhe falava, Sônia, de um texto bíblico escrito pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, em que ele dizia que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, e o mal que ele não queria fazer, ele acabava fazendo. Você não vê um encontro aí entre o pensamento bíblico e o pensamento psicanalítico nesse conflito aí? Vejo sim. Porque quando o Freud faz uma leitura do homem, ele é realista em relação ao que é chamado como um bloqueio, uma impotência do homem diante de seu próprio conhecimento. Então, ele fala desse inconsciente, né? E na questão do desejo, o prazer e o desprazer, é possível percebermos exatamente isso, né? Porque você vai em busca de um prazer. Vamos exemplificar, por exemplo, com a questão das drogas. Você sabe que aquele prazer, ele vai ultrapassar um tanto que depois vai trazer o desprazer. Isso vai te levar a momentos muito difíceis, dolorosos, mas você repete até a morte, esse desejo, né? Até a morte. Podemos pensar talvez num casamento ruim. Uma mulher que é subjugada, agredida, física, psicologicamente, mas mantém aquele casamento. Por quê? Em nome de não ficar só, de um prazer que não corresponde ao sonho dela, ao ideal de um casamento. E morrendo ali, né? E morrendo também. E até na vida profissional. Você pode se manter num determinado trabalho, numa função, com medo de mudar. Então, o prazer e o desprazer, eles acabam caminhando muito juntos, né? Então, essa repetição daquilo que é ruim, não é prazeroso, tem uma razão que é inconsciente na maioria das vezes, mas que corresponde a essa tensão que o apóstolo Paulo vive, né? Entre o pecar ou não pecar, entre fazer a vontade de Deus ou não. No caso do inconsciente, você acha que é o inconsciente que torna difícil que nós mudemos? Por que nós temos tanta dificuldade em mudar? São várias instâncias, né? Muitas vezes é até a própria imposição de um pai severo, austero, que, né, cobrava tanto, pai e mãe, né, um contexto familiar, ou de situações vividas que fizeram sofrer e que depois eu me recolho a um sintoma, talvez, a um comportamento repetitivo que me impede de mudar. Então, podem ser diversos fatores nesse sentido que estejam aí atuando. E daí a importância, talvez, da ajuda de um profissional. Sim, tocou num ponto importante. Quando a gente diz a um amigo, fulano, procure um psicólogo, um psiquiatra, ele vem logo com essa. Eu não sou maluco, eu não sou doido. Por que permanece esse tabu tão difícil que dificulta que algumas pessoas possam se superar e vencer, mas não vão buscar ajuda? Então, se a pessoa tem um problema no pé, ele procura um profissional, né, na pele, um dermatologista, no cérebro, ele procura um neurologista, mas
na mente, no coração, eu não sou doido. Por que persiste, repito então, esta dificuldade? Novamente, tem uma questão cultural, né? Se formos buscar aí quando nasce a psicologia, a psiquiatria mesmo, o estigma, né, do louco que era retirado da sociedade para um modelo asilar, dos hospícios. Então, tem toda ainda essa cultura a ser quebrada. É uma luta constante que precisa ser feita e vem sendo feita no Brasil, então, de uma forma muito intensa. Por outro lado, a gente tem a própria resistência, né? Na análise, a gente considera isso. O fato de dizer, não sou maluco, ou não tenho tempo, ou não tenho dinheiro, né? São resistências ao tratamento, resistência a se colocar nesse processo, nesse caminho de mudança. Porque, novamente, quando há um desejo, isso daí vai sendo, então, superado. Nossa conversa pode aqui ir a muito, mas eu quero fazer uma pergunta bem objetiva, que eu espero resposta bem didática. Quem quer mudar, o que é que deve fazer? Eu falava sobre o desejo. Eu acho que entrar em contato com esse desejo maior, porque mudar externamente é fácil. Mudar de dentro para fora é que é difícil. E é preciso que a gente tenha, de fato, esse investimento de todas as ordens, como eu falava ainda agora, né? Para que o processo se desencadeie. E, assim, será um processo mais consistente se ele for mudando de uma forma gradativa. E, assim, até na tua relação com Deus, com a sua experiência com Deus, isso se dá dessa forma. Deus não mudou os homens da Bíblia de uma hora para outra, numa outra personalidade, numa outra pessoa. É um processo gradual para justamente não perder a sua identidade. E esse processo de um tratamento, de um acompanhamento, vai levá-lo a entrar em contato com dores que muitas vezes estejam impedindo. Você falava no início sobre dói, mudar, dói, mas é uma dor que pode fazer crescer, né? E se for necessário, busque ajuda, experimente passar por esse processo, se dê esse presente de cuidar-se e de buscar uma qualidade de vida melhor que possa realmente valer a pena. Porque não vale a pena viver entristecido, amargurado, achando que não tem mais nada para fazer. Não vale a pena, não é isso? Um dos conceitos da saúde mental é que você pode viver sofrendo menos com as mudanças. Então, de ir se apropriando de mudanças. Falava, pode ser algumas com rupturas sérias, grandes, mas na maioria das vezes, história, né? Pequenos processos de ruptura que irão levar a uma mudança na dinâmica da vida. Sônia, muito obrigado. Eu espero que as suas palavras, seus conselhos possam ter ajudado os nossos amigos a se colocarem neste caminho, o caminho da transformação pessoal com benefício para todos. Obrigado. Eu que agradeço. Convite à Vida volta já com outras atrações para você viver cada dia melhor. Esse é o nosso Convite à Vida que volta daqui a pouco. Participe do nosso programa respondendo a seguinte pergunta: quem fundou a psicanálise? Entre os acertadores, nós vamos sortear com muito prazer 5 exemplares do livro Discipulado que Transforma, de Josué Campanhã, editora Agnus. Para responder, acesse nosso site. Para escrever para nós, é só usar o endereço que você tem aí na tela. Para saber quem ganhou, é só também conferir a lista no nosso site conviteavida.org.br. Esperamos você com a sua participação. Escolher bem é saber construir o futuro. Colégio Batista Separ, localizado em uma imensa área verde no coração da Tijuca, conta com uma completa infraestrutura para possibilitar que nossos alunos possam vivenciar na prática o que precisam para transformar o mundo em um lugar melhor. Colégio Batista Separ, na Tijuca, há 105 anos construindo conhecimento, cultura e caráter. Matrículas abertas. Telefone 2105-0552.
Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Os livros são muito úteis em nossa jornada de mudança e de transformação. Há situações, evidentemente, que podemos apenas, pela nossa reflexão, ir adiante. Há outras situações que temos que contar com pessoas que nos ajudem. E sempre um bom auxílio é um bom livro. Por isso a pessoa fala pelo que diz pelo que pensa pelo que lê. Então hoje eu trago um livro que nos ajuda nessa jornada, nesta caminhada de transformação. Eu estou aqui com o livro Discipulado que Transforma, de Josué Campanhã, editora Agnus. É um livro que fala sobre discipulado. O que é isso, discipulado? É a arte de ser discípulo de Jesus. Ter a Jesus como mentor, como professor, como aquele que orienta na vida. Josué Campanhã tem dedicado toda a sua vida a essa tarefa. A tarefa de colocar pessoas sendo discipuladas por Jesus Cristo para um caminho que redunde em alegria, felicidade e prazer de viver. Esse é um livro aplicável a você pessoalmente como discípulo, a você como discipulador, como mentor. Eu quero então recomendar esse livro porque nós precisamos de pessoas, nesse caso de livros, que nos ajudem em nossa trajetória. Este é um livro com vários capítulos, no qual Josué Campanhã nos fala do desafio do discipulado, fala nos passos necessários para que esse processo de discipulado realmente aconteça. São as duas partes do livro. Nós podemos ser ajudados por esse livro, e com esse livro podemos ajudar outras pessoas no mesmo caminho que nos encontramos. Recomendo, portanto, Discipulado que Transforma, de Josué Campanhã. Você vai gostar, assim como eu gostei de ler este livro. Ao lê-lo, você vai valer mais, porque será mais feliz. Eu falei aqui de um livro sobre mudanças, transformações. E na Bíblia, mais especificamente no livro Atos dos Apóstolos, nós vemos um grupo de pessoas que chegou a uma cidade chamada Tessalônica e transformou e transtornou essa cidade. Na verdade, é isso que até hoje fazem os missionários batistas brasileiros espalhados por várias cidades do mundo. Eis um exemplo de pessoas que têm transformado e transtornado, no bom sentido, o mundo em nosso quadro de missões mundiais. Dakar, a capital do Senegal, é um dos mais prósperos campos missionários das igrejas brasileiras. Uma cidade de lindas praias, onde o contraste entre as populações denuncia uma triste realidade. Nesse cenário, os batistas brasileiros têm testemunhado o amor de Cristo, especialmente aos meninos. Dirigido pelo casal, o médico Humberto e a dentista Elisângela Chagas e a auxiliar de enfermagem Andréa Crisóstomo, o projeto tem sua sede na periferia de Dakar. Através da igreja em Guédiawaye,
Humberto começou a jogar futebol com os meninos da comunidade. E eles foram gostando, e assim surge a escolinha de futebol, hoje com 70 alunos. Chamados para a obra missionária ainda meninos, Humberto e Elisângela têm vivido os sonhos de Deus. Os primeiros dias no Senegal foram muito difíceis para mim. Eu olhava para as ruas, para as pessoas, para o trânsito, para a poeira, e eu não me via aqui. E eu falei para Deus, Senhor, aqui eu não aguento. Mas depois do 5º, 6º dia, eu comecei a entender de Deus de que aqui era o nosso lugar. Os apelos para que o casal ficasse no Brasil eram grandes. Havia sucesso, uma carreira bem-sucedida, mas a voz de Deus fez toda a diferença. Meu sócio dizia, Humberto, tudo que a gente quer como profissional é chegar onde a gente chegou. Nós temos a nossa clínica, a gente opera toda semana, a gente ganha dinheiro, a gente está bem. Como é que você quer abrir mão disso para poder ir para a África? Mas é voz de Deus. E para a gente não teve dúvida. Em abril de 2005, o casal finalmente chegou ao campo. A imersão cultural, o aprendizado da língua, a adaptação profissional, nada era fácil. O carro-chefe da Fábrica de Esperança é a saúde. É a saúde porque eu tenho a minha formação em ortopedia e traumatologia e a Elis é uma cirurgiã dentista. E são profissões muito raras aqui, especialmente para as pessoas que não têm condições, que é a grande maioria. Eles têm muita doença gengival, a doença vai tomando conta até soltar o dente, assim, com a mão, eles tiram o dente com a mão de tanta doença. E sem contar a cárie mesmo, que toma conta assim de um jeito louco. Depois de participar do projeto Radical Voluntários Sem Fronteiras no Níger, Andréa Crisóstomo tem visto milagres acontecer no Senegal. Infelizmente, na área de saúde ou naquilo que é social, mais econômico, o tratamento que as pessoas recebem não costuma ser um bom tratamento, poderíamos dizer assim. E aqui a gente oferece o melhor, apesar de ser um projeto social. Mas o que tem impactado as pessoas aqui é a forma como elas são tratadas. Não é interessante como Deus usa médico, enfermeira, dentista, professor, treinador de futebol, pessoas simples como eu e você? O que elas têm de especial é a obediência. Ouça o apelo da missionária. Você que é meu colega, cirurgião dentista, vem abençoar esse povo. Usa aquilo que Deus te deu para a glória do nome dele. Assuma um compromisso de oração através do programa de intercessão missionária. Através do programa de adoção missionária, você pode participar a partir de R$20 por mês ou dando uma oferta específica. Ligue 0 Operadora 21 2122 1910 ou 0800 709 1900. Para mais informações, entre no site da campanha www.elestamemprecisam.org.br. E não se esqueça, eles também precisam da graça do Pai. Existem alguns lugares que um teólogo não vai entrar, que um missionário de formação teológica não vai entrar, que um pastor não vai entrar. Mas talvez nesse lugarzinho, talvez longe, Deus precise de você, com aquilo que você tem nas mãos. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Tito 2:11. Queremos nos colocar como um canal para que você tenha uma vida com mais qualidade. Tem algo que está incomodando e você precisa de orientação? Ligue agora para nós. Estamos aqui para ouvir você. Ligue para 021 3344 9700. Ou se preferir, mande um e-mail para a gente. Prefere escrever? Não tem problema. O endereço está na tela para você anotar e nos escrever. Queremos também trazer informações interessantes para a sua vida. Entre elas estão dicas de Rogério Nachev, no Louco por Viagens.
eu vou falar um pouco sobre os diferentes hábitos culturais pelo mundo todo. Como viajante, é muito importante você conhecer os costumes dos países que você deseja conhecer. Do contrário, meu amigo, é muito provável que você pague um grande mico. Vou começar pelo Reino Unido e a terra da Rainha Elizabeth. Alguns gestos aqui que parecem ser super comuns no Brasil podem parecer aí extremamente rudes para eles ali na Inglaterra, então muito cuidado. Por exemplo, colocar as mãos desse jeito na Inglaterra é extremamente ofensivo. Então lá não dá para você falar: garçom, por favor, 2 águas. Procure sempre fazer desse jeito, que nem aí um paz e amor. Nas Filipinas, você também não pode chegar para um garçom e dizer assim: garçom, por favor, chega aqui 1 minuto. Esse movimento aqui com o dedo não é para chamar pessoas, assim para chamar um cachorro. E com certeza nenhuma pessoa lá vai querer ser comparada a um cachorro. Aqui no Brasil, quando você chega e vê um guarda de trânsito tá ali com o seu carro dirigindo e um guarda de trânsito faz esse sinal, você já sabe que é pare. Lá na Grécia você pode trazer más memórias, porque na época bizantina usava-se a palma da mão para pegar fezes na cara dos prisioneiros algemados, algo extremamente e muito humilhante. Se você quiser pedir um pouco de paciência para um judeu, basta você fazer esse gesto aqui que ele já vai entender. No Japão, é educado e esperado que você ofereça as coisas com as 2 mãos. Se você entregar um cartão pessoal ou uma máquina fotográfica para alguém tirar aí uma foto sua, faça isso sempre com as 2 mãos. Isso vai demonstrar que você é atencioso e muito sincero ao fazer isso. Oferecer apenas com uma mão pode aí passar a impressão de desdém. Nós brasileiros somos muito românticos, conhecidos aí como super amantes. Então levar flores para a pessoa amada é algo comum, e mais comum ainda é você levar uma dúzia de rosas, ou seja, aí 12 flores. Lá na Rússia e em outros países do leste europeu, como a Romênia, a Ucrânia e a Croácia, você estaria passando a maior vergonha fazendo isso. Lá os números pares de flores são levados nos funerais. Para a pessoa amada, leve somente números ímpares. Então, se você vai a um funeral, tudo bem levar uma dúzia de rosas. Se não, meu amigo, leve 11 ou 13 rosas para sua amada. Na religião judaica, é proibido misturar o leite com carne, ou seja, em Israel, você nunca vai encontrar um cheeseburger. Uma vez, eu estava no hotel com um grupo de brasileiros e o senhor pegou um iogurte e colocou na mala de mão para possivelmente aí tomar ou consumi-lo durante o dia. No final do dia, nós voltamos direto para o restaurante do hotel, já estava um pouco tarde, e fomos jantar. O pessoal estava servindo carne no jantar. No final do jantar, esse senhor pegou na sua malinha de mão aquele iogurte que estava ali desde manhã para tomá-lo como sobremesa. Gente, naquele momento, o maître voou na mesa e começou a gritar com aquele senhor que não estava entendendo nada. Para você ter uma ideia da seriedade do problema, se algum judeu religioso tivesse visto essa cena, a cozinha podia ter sido totalmente interditada. Na Tailândia, tocar as pessoas na cabeça ou despenteá-las é considerado uma grande falta de educação, pois a cabeça é espiritualmente a parte mais elevada do corpo de um ser humano e deve ser tratada ali com muito respeito. Os pais, avós, parentes mais próximos podem tocar aí a cabeça dos seus filhos ou netos. Pela mesma lógica, não se sente em travesseiros, almofadas, já que eles servem para te encostar a nossa cabeça. Se fizer isso sem querer, peça desculpas. Tocar em qualquer parte do corpo de alguém aí com os pés, apontar para as pessoas, objetos com seus pés, ou colocar os seus pés em cadeiras ou mesas enquanto você está sentado, também é uma grande falta de educação lá na Tailândia. No mundo muçulmano, você é obrigado a tirar os sapatos ao entrar numa mesquita. Isso já é um costume para as pessoas que vivem ali. Quando chegam nas suas casas, já tiram os seus calçados. Agora, o muçulmano, quando entra na mesquita, ele coloca essa parte do rosto no carpete. Então, por questões de higiene e respeito, todas as pessoas tiram os seus sapatos quando entram numa mesquita. Numa igreja cristã, lá na Europa, você é obrigado a tirar o boné ou o chapéu. E numa sinagoga, você é obrigado a cobrir a cabeça para entrar nela. Vai entender aí essas diferenças. Por isso, meu amigo, procure sempre ter o cuidado de saber um pouco mais sobre o seu destino antes de pegar a estrada. Questões como alimentação, como agir com as pessoas, como se vestir, o que fazer, o que não fazer, para que você não passe vergonha ou até pior, não entre numa fria. Essas foram as minhas dicas por hoje. Semana que vem tem mais, porque afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens.
Participe do nosso programa respondendo a seguinte pergunta: quem fundou a psicanálise? Entre os acertadores, nós vamos sortear com muito prazer 5 exemplares do livro Discipulado que Transforma, de Josué Campanhã, editora Agnus. Para responder, acesse nosso site. Para escrever para nós, é só usar o endereço que você tem aí na tela. Para saber quem ganhou, é só também conferir a lista no nosso site conviteavida.org.br. Esperamos você com a sua participação. Escolher bem é saber construir o futuro. Colégio Batista Separ, localizado em uma imensa área verde no coração da Tijuca, conta com uma completa infraestrutura para possibilitar que nossos alunos possam vivenciar na prática o que precisam para transformar o mundo em um lugar melhor. Colégio Batista Separ, na Tijuca, há 105 anos construindo conhecimento, cultura e caráter. Matrículas abertas. Telefone 2105-0552. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Quem sabe que eu vou lhe falar nesta hora vai trazer consequências boas para a sua vida, porque eu vou falar sobre mudanças. Na verdade, vou começar falando por que a gente não muda. Por exemplo, quero falar com você, eu tenho dificuldades. Por exemplo, eu tenho dificuldade de mudar alguns hábitos. Por exemplo, repito-me, eu tenho o hábito de comer depressa. Eu quero mudar, mas eu não mudo. Faço progressos, retrocessos e fico quase que no mesmo ponto, embora seja algo tão simples, né? Eu não sei qual é o seu caso. O problema é que às vezes alguns hábitos que nós temos não fazem tanto mal, mas outros nos destroem, nos paralisam a vida, impedem que sejamos pessoas, homens e mulheres, felizes. A verdade é a seguinte: a vida não é igual para todos. Para uns, a vida é suave. Para outros, a vida é dura. Não sei como é a sua vida. A minha não é dura. Mas eu conheço muitas pessoas com vidas petrificadas. Para uns, a vida é dura por causa do seu corpo, que não consegue resistir às bactérias, aos vírus, e ficam esses corpos enfermos. Para outros, o problema está nas heranças recebidas, heranças genéticas, patrimoniais, psicológicas. Mas temos que ser honestos. Para alguns, a vida é dura por causa das escolhas, sobretudo as escolhas erradas. Há escolhas que têm consequências muito pesadas. E aqui tem algo triste. Às vezes não são as minhas escolhas que me fazem mal, são as escolhas dos outros que nos trazem prejuízo. Vamos ser mais honestos ainda. A vida é dura, muitas vezes por causa dos nossos pecados. Sabemos as consequências de pecar e assim mesmo nós pecamos. Mas às vezes nós pagamos o preço pelo pecado do outro, pelos pecados dos outros, como a criminalidade, a corrupção, a crueldade que vemos todos os dias estampada nos jornais. É bom termos em mente, já que a vida é dura, o deserto é uma experiência necessária. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos Deus levando o seu povo para o deserto, mesmo sob protesto do povo.
E ali, quando o povo cresce e entende o que é a vida, que a vida não é fácil, há um grande crescimento. Mas eu quero contar uma parte da minha experiência como pregador que eu vivi. Há alguns anos eu peguei um sermão exatamente sobre essa experiência do povo no deserto. E disse o seguinte: a mala da vida não é leve. A vida não é fácil. E após o culto, uma das pessoas presentes veio se queixar comigo, dizendo: eu não sabia que Deus era tão cruel. Na verdade, não é isso. Eu pude explicar então a essa pessoa que o fato de Deus ser aquele que nos ama não nos exime de passar pelas experiências dolorosas da vida. E mais ainda, às vezes, essas experiências são experiências que nos educam e que nos curam. Por isso, nós temos que ter uma visão boa, correta da vida. Perdemos muitas coisas boas da vida quando nos recusamos a lançar mão dessa percepção sobre a natureza da vida. Quando abandonamos os recursos que estão diante de nós, nossa própria experiência. A Bíblia diz assim: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu gosto de pensar que entre essas coisas estão as nossas experiências. O que fazemos com as nossas experiências? Eu vou contar então a história de Lars Grael. Lars Grael, todo mundo no Brasil conhece, um grande velejador, campeão brasileiro, sul-americano, medalhista em Olimpíadas. Treinava para uma competição em Vitória, Espírito Santo, quando um barco desgovernado, uma lancha doida, o atingiu. Ele perdeu a sua perna. Estava ele então num hospital Albert Einstein de São Paulo, sem a perna, totalmente desesperado, sem saber o que fazer da vida, quando no pós-cirúrgico, numa madrugada, apareceu-lhe uma enfermeira. O nome dela é Cláudia Dalé Perini. E ela disse: estou gostando de ver você, seu Lars. O senhor está a cada dia melhor. Eu vejo um lindo futuro para o senhor. O senhor vai voltar, inclusive, a competir. O Lars virou-se para ela e disse assim: você fala isso porque não é com você. Ela então disse: sim, é comigo. E bateu na sua perna e fez um barulho. E o Lars então percebeu que ela usava uma prótese. A história dessa, hoje, senhora mãe de filhos, Cláudia, é que ela, aos 20 anos de idade, teve a sua perna amputada, bem alto, próxima, em termos de lugar, a do Lars Grael, por motivos diferentes, por um tumor na tíbia. A partir dali, então, o Lars Grael pensou o seguinte: se ela é feliz, eu também posso ser feliz. E aquela experiência, aquele encontro na madrugada fria de um hospital, mudou completamente a vida daquele homem. Eu chamo isso de recursos que Deus nos coloca, mas que nós não podemos abandonar. Quando vem alguém com uma palavra, com um exemplo, para nos oferecer uma ajuda, é aí que a nossa vida pode mudar. E ela muda quando temos uma percepção diferente da própria vida. Por isso, eu quero sugerir concretamente 2 ações para você nesse caminho de mudança. Primeira, quero ser bem claro nisso. A primeira atitude é pedir ajuda. Peça ajuda. Então essa é a primeira atitude. Peça a uma pessoa próxima, se você é casado, sua esposa, seu esposo, para avaliar você, para ver se aquilo que você pensa a seu próprio respeito confere. Jesus fez uma pergunta muito interessante aos seus discípulos. Ele perguntou: quem sou eu? Ou quem dizem as pessoas que eu sou? Acho que temos que fazer a mesma pergunta. Talvez tenhamos uma autoimagem, isto é, imagem sobre nós mesmos, que não corresponde à realidade, tanto negativa quanto
positivamente, nós precisamos que essas lentes do outro sobre nós, de nós mesmos sobre nós mesmos, se encontrem para que haja um equilíbrio, haja uma fusão. Isso é muito importante na nossa caminhada pessoal, nesse processo de autoconhecimento, para que então a outra pessoa possa de fato nos ajudar. Isso é um processo muito importante. E nesse contexto então, nessa perspectiva, nesta avaliação, é que eu quero então prosseguir com você com outras sugestões para a sua caminhada. Disponha-se a ouvir impressões sobre você, negativas ou positivas, surpreendentes ou não. Pegue então, como eu disse, a opinião do seu cônjuge sobre você. Faça com que elas se encontrem para que você possa buscar resultados nessa jornada de crescimento. Mas agora, eu quero trazer uma outra ideia. A primeira foi de natureza mais psicológica, digamos assim. Agora eu vou trazer algo de natureza mais espiritual. Tenha a visão que Deus tem a seu respeito. Procure essas verdades essenciais da palavra de Deus. Por exemplo, você foi criado por Deus à sua imagem e à sua semelhança. Deus quer você feliz. Deus estima você. Deus quer a sua felicidade. Deus fundou você, brindou você com o prazer de viver. Aceite esse dom, esse propósito de Deus para você de viver prazerosamente. Lendo a Bíblia, você aprende também que Deus continua trabalhando por você, alegrando-se com você. Alegre-se com Ele, trabalhe juntamente com Ele. E o que eu gosto de saber na Bíblia é outra verdade profunda que cada dia me dá ânimo e prazer em viver. Deus deseja que nós sejamos vencedores. Na verdade, mais que vencedores. Fiquemos firmes nessa promessa. Apesar da história que a nossa família escreveu antes de nascermos, do corpo que nós temos, da mente que nós temos. Ser mais que vencedor não é nunca sentir tristeza. Às vezes sentimos tristeza. Ser mais que vencedor não é nunca ficar doente. Às vezes ficamos doentes. Ser mais que vencedor não é ter problemas. Nós temos problemas. Ser mais que vencedores, segundo a palavra de Deus, é saber que nós somos amados por Ele e que Ele luta as nossas lutas, enfrenta ao nosso lado tudo aquilo que temos que enfrentar. Se estamos no deserto, está Ele conosco. Se a vida está um inverno, nessa estação está Ele conosco. Se saltitamos dos montes, saltita Ele conosco de mãos dadas. Se estamos nos vales sombrios da morte, está lá para nos pegar e nos levantar. É por isso que somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Viver assim faz toda a diferença na vida. Por que nós não mudamos? Nós não mudamos por causa de vários fatores. Mas nós podemos mudar. Nós podemos mudar, primeiro, se nós buscamos e aceitamos ajuda. Nós podemos mudar, em segundo lugar, se temos a nosso respeito o conceito que Deus tem a nosso respeito. Então eu termino esperando que você possa refletir sobre sua própria vida e desejar ser, com Jesus Cristo, mais que vencedor. Participe do nosso programa respondendo a seguinte pergunta: quem fundou a psicanálise? Entre os acertadores, nós vamos sortear com muito prazer 5 exemplares do livro Discipulado que Transforma, de Josué Campanhã, editora Agnus. Para responder, acesse o nosso site. Para escrever para nós, é só usar o endereço que você tem aí na tela. Para saber quem ganhou,
É só também conferir a lista no nosso site conviteavida.org.br. Esperamos você com a sua participação. Escolher bem é saber construir o futuro. Colégio Batista Separ, localizado em uma imensa área verde no coração da Tijuca, conta com uma completa infraestrutura para possibilitar que nossos alunos possam vivenciar na prática o que precisam para transformar o mundo em um lugar melhor. Colégio Batista Separ, na Tijuca, há 105 anos construindo conhecimento, cultura e caráter. Matrículas abertas. Telefone 2105-0552. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Se você quer saber mais ou quer uma orientação sobre o que você viu aqui, deixe seu recado em nosso mural. Acesse conviteavida.org.br. Se quer ser um seguidor de Jesus, acesse o nosso site e clique no link Quero Ser um Seguidor de Jesus. Esperamos por você. Chegamos ao final do nosso programa, mas na semana que vem tem mais. Aqui estaremos para mais um Convite à Vida, se Deus quiser. Então, sobre você que está nesse caminho, nessa jornada de transformação, de mudanças, que sobre a sua vida estejam o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, o Filho, e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Amém. Até o nosso próximo programa. Até lá! Até lá!